Olá, eu sou Ricardo Carvalho de Almeida, acadêmico do curso de Engenharia de Produção pelo Centro Universitário Unifael. O meu orientador é o professor Carlos Alberto Notari. O tema escolhido é a implementação da filosofia ESG, Estratégia de Combate à Corrupção nos Órgãos Públicos Brasileiros. Trago este vídeo a fim de apresentar para a banca examinadora o meu trabalho de conclusão de curso. E a minha linha de pesquisa é a inovação e sustentabilidade, com subárea na gestão da inovação e empreendedorismo. A motivação do tema escolhido surgiu da necessidade de entender e combater o crime organizado legalizado no Brasil, que corrompe as instituições e perpetua a injustiça social. Analisar as práticas criminosas dentro das estruturas legais e usar a filosofia ESG como uma solução para reduzir estes problemas, podendo oferecer novas perspectivas e soluções para este desafio complexo. Embora o ESG seja amplamente discutido em ambientes corporativos e financeiros, a sua aplicação no setor público e no combate à corrupção ainda é muito limitada. Há uma carência de bibliografias e estudos que abordem de forma abrangente e detalhada a integração da filosofia ESG nas instituições brasileiras, segundo Oliveira, em 2020. O objetivo geral dessa pesquisa é investigar como a aplicação da filosofia ESG pode auxiliar na luta contra o crime organizado legalizado no Brasil, visando a diminuição de riscos e o aumento de bons retornos. Especificamente, busca-se entender como o cuidado com o meio ambiente, a sociedade e as empresas pode evitar transtornos potenciais. Empresas e instituições têm diferentes prioridades nas áreas de atuação. Enquanto as empresas precisam focar no que é mais importante para os seus negócios, os órgãos públicos também devem adotar práticas sustentáveis e responsáveis alinhadas com os princípios ESG. Investigar como a aplicação da filosofia ESG pode auxiliar na luta contra o crime organizado no Brasil, surgindo assim a necessidade de combater o crime organizado no Brasil, onde servidores públicos utilizam leis em benefício próprio ou para organizações criminosas, corrompendo instituições e perpetuando injustiças sociais. Segundo Arantes, em 2011, a corrupção institucionalizada é um dos maiores desafios para a governança no Brasil, afetando profundamente a confiança pública e a eficácia das políticas públicas. As contribuições teóricas. Os autores que mais contribuíram para este trabalho foram Schier, em 2019, disse: analisar as práticas criminosas dentro das estruturas legais e usar a filosofia ESG como uma solução para reduzir estes problemas, pode oferecer novas perspectivas e soluções para este desafio complexo. Sanches, em 2024, disse: no entanto, a aplicação do ESG no âmbito social tem se limitado à interação entre empresas e sociedade, negligenciando o setor público e a inovação. Além disso, há uma significativa falta de estudos sobre a aplicação do ESG no combate à corrupção. Arantes, em 2011, disse: a corrupção institucionalizada é um dos maiores desafios para a governança no Brasil, afetando profundamente a confiança pública e a eficácia das políticas públicas. Mas o que mais me chamou a atenção para a fomentação deste trabalho foram as palavras ditas em uma série na Globoplay chamada A Divisão, escrita desde 2019 por José Júnior, José Luiz Magalhães, Gustavo Redemacher,
Bárbara Veloso e Clara Meireles, e sua temporada foi lançada em julho de 2019. A Divisão é uma série policial que conta a história da criação de uma divisão antissequestro em meio a uma sociedade corrupta. E no minuto 4 do primeiro capítulo da temporada 1, o personagem Paulo Gaspar, chefe de polícia da série, diz: segurança pública não é só problema de polícia. Não é e nunca foi. Até porque a polícia não é solução, ela é parte do problema. Então, o que é que a gente pode fazer para mudar essa situação? As coisas só vão começar a mudar quando a delegacia de entorpecentes parar de traficar, a de roubos e furtos parar de roubar, a de homicídios parar de matar e a de antissequestro parar de sequestrar. A nossa polícia foi feita para ser corrupta e violenta. E se é para ser, o que é que está errado? É que isso não está servindo para reprimir só parte da população para a segurança da elite. Está chegando do lado de cá, porque quando a polícia sobe o morro metendo bala, matando o suspeito, ninguém se incomoda. Aí os fins justificam os meios. Sobre as contribuições do trabalho de conclusão para a minha formação. O primeiro, conhecimento. Pude alinhar a análise no combate a fraudes e verificar as lacunas e desafios que esta filosofia ESG terá ao ser implementada no contexto brasileiro, no que diz respeito à mudança de leis, condutas éticas, educação e conhecimento profundo desta filosofia. Planejamento e inteligência estrutural de mercado. Planejar, conhecer, estudar a fundo e implementar projetos que possam favorecer e mudar a vida das pessoas de forma inteligente, sustentável e inclusiva. Sustentabilidade. Pensar no todo, cuidar do todo, para que todos ganhem. Inovação. Pensar fora da caixa, criar expectativas, mudar a história de pessoas, criando soluções tecnológicas, começando o extraordinário de dentro para fora. Sobre o desenvolvimento de pesquisa e resultados, fazendo-se uma sucinta análise das respostas dos entrevistados, foi possível catalogar por meio de um quadro a seguir 4 problemas-causas comuns em suas respectivas respostas e, por meio destas, também compreender suas propostas de melhoria para os casos questionados, considerando que 100% dos entrevistados estão presentes dentro dos órgãos públicos. O primeiro problema é a falta de padrão. A desatualização e a falta de uma rede consolidada de inteligência de segurança pública são grandes desafios para o combate eficaz ao crime organizado, sendo necessário, então, implementar sistemas robustos e padronizados que trabalhem em prol de predição e efetivo combate a este crime organizado. O segundo problema é o desconhecimento da filosofia ESG. O desconhecimento generalizado provoca muitas vezes a falta de preparo para combater improbidades e sistemas insustentáveis, sendo necessário, então, um compromisso de maior propagação da filosofia ESG para todo o órgão público relacionado à segurança e administração. O terceiro problema é a infiltração nos órgãos públicos. Indivíduos presentes em órgãos públicos, conhecedores das leis, operações destes órgãos, são recrutados por organizações criminosas, fazendo com que tenham capacidade de realizar seus intentos criminosos de maneira legalizada. Sendo necessária, então, uma ampla revisão das leis atuais para estes casos e ampla campanha de conscientização e valorização do trabalho prestado por estes servidores.
colocarem em evidência o que se faz para desestimular ações ocultas. E a quarta, falta de transparência. A falta de ferramentas de controle e monitoramento impacta diretamente na transparência dos dados e ações nos órgãos públicos, fazendo com que haja brechas jurídicas legais para ações de crimes organizados. A revisão das operações e a elaboração destas ferramentas por meio da filosofia ESG suprimiria a ação dessas estruturas criminosas. E a fonte é Almeida, em 2024. Podemos compreender, então, que, conforme demonstra Oliveira em 2020, a implementação de ferramentas fortemente alinhadas com a filosofia ESG contribui diretamente para dirimir casos de corrupção nas estruturas administrativas dos poderes públicos. Sobre as considerações finais, a presente pesquisa abordou a filosofia ESG, ambiental, social e governança, como um instrumento potencial no combate à corrupção, revelando a interconexão entre práticas éticas e a eficácia das instituições públicas. Ao longo do trabalho, identificamos alguns problemas centrais que comprometem a integridade das organizações e a luta contra a corrupção, e propusemos soluções que podem ser implementadas para mitigar essas questões. O primeiro problema identificado foi a falta de padrões claros, o que resulta na desatualização e na falta de preparo dos órgãos públicos para um combate inteligente ao crime organizado. O segundo problema diz respeito ao desconhecimento da filosofia ESG por parte dos gestores públicos e privados, que gera uma lacuna significativa na preparação de ferramentas eficazes para o combate à corrupção. A educação e a conscientização sobre os princípios ESG são essenciais para líderes e funcionários para que compreendam a importância da ética e da responsabilidade social em suas atividades. Por fim, o terceiro problema identificado foi a infiltração de indivíduos ligados a organizações criminosas nos órgãos públicos, resultado da falta de conscientização e da necessidade de revisão das leis que regem as contratações. É imprescindível promover uma revisão legislativa que fortaleça os mecanismos de controle e fiscalização nas contratações públicas. Além disso, a implementação de sistemas de due diligence rigorosos, aliados à formação contínua dos servidores sobre ética e integridade, pode contribuir para prevenir a infiltração de elementos corruptos nas instituições. Em síntese, a filosofia ESG se apresenta como uma abordagem relevante e necessária no combate à corrupção. Ao integrar seus princípios nas práticas governamentais e empresariais, é possível não apenas melhorar a eficiência dos órgãos públicos, mas também fomentar uma cultura de integridade que permeie todas as esferas da sociedade. A adoção das soluções propostas pode resultar em um ambiente mais seguro e transparente, onde a corrupção seja efetivamente combatida e a confiança nas instituições seja restaurada. Portanto, é essencial que gestores, legisladores e a sociedade civil trabalhem juntos na implementação dessas estratégias, reconhecendo que a luta contra a corrupção é um esforço coletivo que demanda comprometimento e ação contínua. Desta maneira, se pode visualizar por meio de todo o trabalho até aqui elaborado que difundir a filosofia ESG pode fazer contribuições diretas ao sistema integrado de organizações e mitigar
suas brechas para corrupções, ocasionando em impactos positivos. A filosofia ESG, ela tem uma grande abrangência e fomenta na educação para revisões periódicas de leis, estruturas de gestão, testes comportamentais. Incentiva a maior regularização de ferramentas e processos de uma organização que faça com que ela seja íntegra e robusta, indo em pleno acordo com os objetivos estabelecidos e propostos neste trabalho. Por fim, eu quero agradecer pela oportunidade, agradecer a esta honrosa instituição, agradecer também ao professor Carlos Notari pelas orientações e pela oportunidade. Um grande abraço a todos.